E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou após o empate do São Paulo contra o Atlético Mineiro. São Paulo que acabou eliminado da Copa do Brasil de 2024. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Me ajudar a bater a meta de 15 mil inscritos. Dessa força aqui para esse jovem São Paulino. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu vou trazer a minha análise. A gente vai comentar e debater bastante sobre esse jogo de hoje e sobre o nosso querido Camisa 10. Beleza? Créditos e direitos autorais estou deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Sim, nesse aspecto o Atlético foi melhor porque teve as melhores chances do jogo, mas não foi um Atlético dominante em nenhum momento. Então acho que lembra até que a gente falava ao final do primeiro jogo aqui no Linha de Passe que talvez o resultado de São Paulo fizesse com que o Atlético se comportasse de uma maneira muito parecida com o que a gente viu no Morumbi. Sim. E foi de fato o que aconteceu, porque acho que o Atlético em momento algum foi aquele time avassalador, que saiu para cima, que marcou o São Paulo alto. Não, inclusive o São Paulo teve mais posse no primeiro tempo, teve mais posse no segundo tempo. Ainda assim o Atlético foi o time que conseguiu criar as melhores chances, muito graças ao Hulk, né? As chances que ele criou para o Paulinho no primeiro tempo, aquelas duas boas possibilidades. Mas foi um Atlético, e acho que isso chama atenção, porque era até o jogo contra o São Paulo aqui no Morumbi, era um jogo em que era um Atlético que a gente dizia que era muito frágil defensivamente. E no fim das contas, eu acho que o Atlético passou a ser mais pragmático nesses confrontos contra o São Paulo, nos dois, tanto aqui como em Belo Horizonte. Ele acaba sendo um time que joga realmente com as linhas mais baixas, que procura uma transição mais rápida. Acho que, de fato, a vitória em São Paulo foi exagerada pelo que foi o jogo. Mas que jogou pelo empate no Morumbi. Exato, jogou completamente pelo empate e conseguiu um gol. E eu estou de acordo com o Eugênio. Talvez fizesse mais sentido que o 1-0 tivesse sido hoje do que aqui em São Paulo, mas de qualquer maneira, sim. Acho que muito mérito para o Atlético também por ter entendido quais eram suas fragilidades, né? Era um time muito frágil defensivamente e foi um time que praticamente não sofreu diante de um São Paulo que hoje é um time forte, é um time que consegue produzir e que não produziu praticamente nada de grandes chances nesses dois confrontos contra o Atlético. O Atlético, tanto no melhor momento do Milito, que foi a chegada, quanto no momento onde, né, parece que o Atlético estava andando para trás, e é normal, o Atlético é um time que sofria muitos gols, né? O Atlético sempre sofrendo muitos gols, sofreu goleadas, inclusive, de Palmeiras, de Vitória, de Flamengo, enfim. E é um Atlético que, por exemplo, um confronto contra o São Paulo, ele joga 180 minutos e não sofre gol do São Paulo. Tem uma questão da postura em campo. É isso. É isso. Quando você joga com a defesa mais alta, perde a bola, essa defesa está desprotegida, ou, como aconteceu nesses dois jogos, quando você não prende essa bola no ataque e protege melhor a sua última linha. É o que acontece nesse duelo. Por isso, Birner, que eu achei que na somatória dos 180 minutos foi um Atlético um pouco melhor, porque a estratégia do Atlético funcionou melhor. A gente definiu uma estratégia no Morumbi, por exemplo, foi uma estratégia que funcionou, foi até melhor do que a encomenda, porque o Atlético jogou para empatar e saiu daqui com 1-0, o que fez com que o Atlético pudesse repetir uma estratégia de certa forma hoje. Então, acho que em termos de estratégia, aí o Atlético foi melhor. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Eugênio, Jean, Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Se você for contar como a clareza de uma chance de fazer gol para definição do que é jogar melhor ou não, o Atlético foi melhor. Porque a única chance construída, para mim, foi uma só, claríssima. O Paulinho tem duas, uma boa chance. Rafael pega a segunda chance do Paulinho, para mim foi uma defesaça do goleiro do São Paulo. Foi a chance mais clara criada no jogo de hoje. A chance mais clara que o São Paulo ia criar, o Júnior Alonso impediu fazendo uma falta por trás, num lance bem discutível, se era lance de amarelo ou lance de vermelho, que foi num erro do Atlético. Né? Eu acho que... tinha o Fux ali, que aí tem a discussão, que a gente vai falar daqui a pouco. A gente vai falar disso depois. Eu acho o seguinte, as duas estratégias funcionaram. Porque o Atlético, tecnicamente, os 4 jogadores mais avançados são jogadores do nível que o São Paulo não tem. Talvez o Lucas, sim, jogaria no Atlético. O Caleri, perfeito, mas Hulk e Paulinho fazem uma dupla extremamente respeitável. O São Paulo não tem um jogador no nível do Scarpa pelo lado, não tem um jogador no nível Arana, apesar de ter bons jogadores. Tá? Só esses do Atlético são melhores. E mesmo com o Atlético tendo mais possibilidades de construção, ofensiva, de conclusão, o São Paulo coletivamente se impôs em ambos os jogos.
O Atlético, eu não acho que o Atlético hoje escolheu ficar recuado. Eu acho que quando ele tentou sair, em grande parte do primeiro tempo, ele não conseguiu, porque a marcação alta do São Paulo foi muito bem feita, extremamente bem executada, e o Atlético foi obrigado pelo São Paulo a jogar apenas no contra-ataque. Não que o Atlético não quisesse movimentar em alguns momentos, adiantar suas linhas, pressionar, nos recuar, usar o contra-ataque. Eu acho que o Milito preparou o time, ou queria que o time tivesse mais alternativas coletivas. E o São Paulo, porque é muito bem treinado, e hoje tem uma sacada assim do Zubeldia, do Lisiero, que é um jogador que nunca se firmou no São Paulo de fato, que fez uma senhora partida na ausência do Bobadilha. O São Paulo não tem o Pablo Maia, não tem o Alisson, não tem o Bobadilha. 3 dos seus volantes. Né? E o São Paulo não tem um elenco no nível do elenco do Atlético. Então eu acho que se você for olhar pela chance clara, perfeito. Agora, eu acho que ambos os treinadores conseguiram fazer as suas ideias funcionarem. A do Zubeldia não funcionou porque o Lucas perdeu um gol no jogo de ida e ele jogou muito bem o Lucas, porque o Arboleda errou, e o gol que o Arboleda tem uma dificuldade de compreensão é o gol que resolve a classificação na Copa do Brasil, no jogo do Morumbi. E hoje, no único erro que teria do Júnior Alonso, que para mim foi o melhor jogador do Atlético, uma partidaça do Júnior Alonso, ele fez a falta, não aconteceu o gol. E por um detalhe, num jogo, num confronto para mim extremamente equilibrado, do coletivo e da personalidade do São Paulo contra um Atlético se adaptando e mais técnico, passou a equipe que aproveitou melhor o erro do adversário. É verdade. Lembrando, né, São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, então fica pelo caminho aí, o que aumenta ainda o feito desse Atlético Mineiro, que parece que, eu falei aqui, né, Calçade, um começo avassalador do Milito, depois uma queda de rendimento, de produção, perde jogadores, perde jogador para a Copa América, muita gente lesionada também. Teve um dia aí que tinha 10 jogadores fora da lista ali, muitos titulares ali do Milito, mas parece que é um Atlético que, se no Campeonato Brasileiro realmente não empolgou, não decolou, nas Copas as estratégias vão funcionando, tanto na Libertadores quanto agora também na Copa do Brasil. William, boa noite. Boa noite. A todos. Porque o que eu assim, a gente isso que você coloca, a gente fica sempre se questionando, né? Tentando entender o porquê que as coisas acontecem no futebol. E aqui no futebol brasileiro você tem uma série de questões que atrapalham o rendimento, né? Que elas tiram rendimento, tiram jogo, tiram beleza que muitos querem. O que eu vejo, todo treinador quando chega, e treinadores que fazem escolhas diferentes, têm sacadas. Por que fez o Milito? O Scarpa, você vai voltar a jogar no lado que você já conhece, vou liberar o Arana, o Scarpa, coloco 3 zagueiros, eu vou ter esse trabalho de meias pelo lado direito com o Scarpa. O Arana é um lateral que vai no fundo, mas é um cara que sabe jogar futebol. Tenho 3 atacantes, sempre pensava assim, depois chega o Bernard. Então é um Atlético que as decisões funcionaram imediatamente. E isso vale para muitos times. Quando o treinador que toma decisões precisa treinar esse time, porque aí o time já passou da fase apenas das escolhas, agora eu preciso desenvolver. Aí os times fazem assim, você não consegue fazer. Então eu vejo isso no Galo, e aí é um trabalho de recuperação, porque os adversários já estão mapeando. Tal. Eu não gosto muito dessa ideia de que o time foi mapeado, ele não joga mais. Uhum. Embora até o Guardiola outro dia tenha dito, né, que ele vive mudando o Manchester City, porque ele tenta estar sempre à frente dos adversários. Mapear é mais difícil, mapear até num nível desse. Aí é complicado. Desse, né? Mas quando você faz bem feito o que você tem para fazer, você funciona. O time tem uma excelente bola parada. Ele continua fazendo gol o ano todo, os adversários sabem disso. E ele continua fazendo. Então, acho que a gente tem que ficar no meio termo. O que eu vi no jogo de hoje você tem 2 equipes que... Cadê os meias, articuladores? Pode ser um volante com essa capacidade, pode ser aquele volante que sabe sair, chegar e também defender, que é o ideal no mundo do futebol. Mas onde eles estavam? Eles não estavam. O São Paulo estava machucado. E o São Paulo então ficava com o Wellington Rato, o Lucas, que vinha, teoricamente, ele não é um jogador do lado esquerdo, mas ele ocupa na escalação essa vaga, mas ele está por dentro com o Luciano, vem o Wellington Rato produzindo para o Caleri, o lado esquerdo apresente-se o Wellington.
Vai que é sua porque esse corredor é teu. Não tinha esse corredor, não tinha o meia, então é time de ficar tentando um passe para a chegada de frente para o gol, pegando as costas da zaga. Mesma coisa o Atlético, com o Hulk carregando e conduzindo, com o Paulinho, com o Bernard. Não era o jogo, o Scarpa não conseguiu brilhar nesse sentido. Então, ele é ficou engraçado que o Atlético tão tem parecido. esses caras, né? Porque o Scarpa é esse cara, o Bernard é esse cara, mas o Bernard não tem conseguido ser. O Bernard não tem conseguido Quero ver ser. se é esse né? cara, Não, mas assim... ele não estreou. sempre foi um atacante, né? Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é que ele tem sido escalado para fazer isso. Porque mas ele não tem sido escalado do mais lado, agressivo. né? Ele tem sido escalado para fazer essa função de armador. O Scarpa é um cara com a capacidade de armar enorme também. Hoje, quem fez isso e que foi o cara que criou as grandes chances do jogo foi o Hulk. Sim. Né? Foi o Hulk voltando e sendo ali o arco para que o Paulinho tivesse as oportunidades que o Rafael acabou intervindo muito bem. Hoje, a diferença dos dois, claro, você acabou de falar, né? Quem seria titular? Talvez o Caleri, mas é difícil porque tem o Hulk. O Lucas. O Caleri não seria titular no Não Atlético. seria, Não. porque tem o Hulk, etc. Não fosse. O Hulk e o Paulinho. Não Você não desmonta uma dupla que dá certo. Exatamente, não seria. Mas é um jogador que teria um. É um jogador absurdo. Tudo que, o pacote dele é muito... Porque tecnicamente não dá nem para comparar. Exatamente. Mas o exatamente. pacote do Caleri é muito pesado. É muito pesado. Você tem o Lucas, que talvez fosse titular. Você falou, tudo bem, tem uma questão de titulares, tem umas diferenças. Mas hoje a diferença principal está no banco? Fez diferença nesses confrontos? Não, no banco? estava no campo. Estava no campo, porque... Imagina o Atlético com um jogador, não o Hulk, que não consegue sair para construir como o Hulk constrói, que não consegue incomodar nos arranques como o Hulk faz. Mesmo que o Hulk não tenha decidido o jogo, ele obriga o adversário a tomar certos cuidados, a abrir mão até de algumas questões na parte ofensiva, porque sabe que esse cara pode resolver o jogo a qualquer momento. É um jogo de mata-mata, onde um gol faz uma enorme diferença. Sim. Outra questão, o Paulinho também, muita velocidade no contra-ataque, permite ao Milito abrir mão daquilo que ele mais gosta de fazer, porque tem dois caras que conseguem dar a ele esse contra-ataque muito forte. O São Paulo não tem isso. Sim. O São Paulo não tem essa possibilidade. O Zubeldia trabalha, se comparado com o Milito, com um elenco que oferece bem menos possibilidades quando a gente fala sobre ideias de jogo bem diferentes dentro da mesma partida do que tem o Atlético. Por outro lado, e aí o Zubeldia chega num time bem construído, de personalidade forte. Eu acho que ele melhora algumas coisas. Sim. Em relação ao ano passado. As ausências fizeram muita falta, porque o Alisson... Eu queria entrar nisso. O Alisson e o Ferreirinha também, principalmente o Alisson. O Alisson é um jogador insubstituível no elenco de São Paulo e se não era o principal, um dos 2, 3 principais jogadores do São Paulo na temporada. E quando você perde esse segundo volante construtor, que é o cara que chega na área do adversário, Calçade falava, o jogador que é volante, é meia, entende o time... Você passa a ser uma construção mais limitada. Ele perde o Ferreirinha. O jogador lado de campo. Aí você lembra do jogo do Morumbi. Né? Quem abriu o campo? O que faz o Milito? Coloca 2 volantes, 3 zagueiros. São Paulo afunila. Lucas vem para dentro, Luciano é por dentro, Rato é por dentro. Né? E o São Paulo não tem esse jogador pronto ainda. Tem o Eric na direita, tem o William que está começando do lado esquerdo. Mas o Zubeldia tenta arrumar soluções para o jogo de hoje. Né? E no segundo tempo, por exemplo, ele joga o Rato para a esquerda, traz para dentro, abre o Luciano para a direita e vai tentando arrumar soluções dentro do que ele tem. Esse repertório de possibilidades, não de execução, o Milito tem maior. Tá. E eu acho que, no final das contas, quando a gente olha o porquê do Milito ter podido jogar desse jeito e ter suportado um jogo do time coletivamente mais forte, passa pelo que estava em campo. O que faltou para o Zubeldia foi alguma coisa em campo, de algum jogador um pouco diferente de característica e talvez de ter um banco
com jogadores mais prontos para mudarem as características de jogo que ele Mas, ô, Bini, propôs. eu discuto, o São Paulo teve um jogo coletivamente mais forte porque ele teve mais posse ou porque ele ficou... Porque assim, eu Porque acho não deixou o time mais técnico jogar. Não, mas a proposta do jogo do time do Atlético, ela foi essa aqui em São Paulo, ela foi... Você pode até dizer que em determinados minutos do jogo de hoje, o Atlético foi empurrado pelo São Paulo, mas não aconteceu isso os 90 minutos. Por que essa foi a proposta do Atlético? Primeiro porque o Atlético venceu o jogo aqui. Segundo, Não, o jogo do Morumbi, eu tô falando dos dois jogos. Por que essa foi a proposta do Atlético? porque o Atlético, como a gente falou no começo do programa, o Atlético era um time extremamente frágil defensivamente. E aproveitar o contra-ataque com o Bernardo. Exato. Paulinho. E você mesmo falou das características e das qualidades que o Atlético Sim. tem nos contra-ataques. Então eu acho que talvez o Milito tenha pensado, cara, o meu time é muito frágil defensivamente. Eu vou enfrentar um São Paulo que tem Lucas, que tem Luciano, que tem Caleri e que, portanto, é um time forte também, com capacidade de criar e de fazer muito mal aos seus adversários. E eu acho que o Atlético teve a ideia de dizer, cara, eu vou dar um passo para trás, eu estou jogando um mata-mata, são 180 minutos. Obviamente é mais fácil tomar essa decisão quando você joga fora de casa. Mas, repito, o Atlético, na hora que ele vai jogar em casa, ele está com uma vantagem de 1-0. Eu já acho que essa foi a ideia do Milito e eu concordo com a ideia do Milito totalmente. Eu acho que Acabou o sonho do bicampeonato do São Paulo, infelizmente. A gente pode enumerar aí alguns culpados, mas antes eu só queria falar assim, teve muitos torcedores do Atlético Mineiro que vieram nos últimos vídeos aqui, o Galo vai amassar o São Paulo 3-0. Gente, o Galo não conseguiu amassar o Atlético Goianiense lá. O Galo é um time forte, né? Não é à toa que está nessa fase da Copa do Brasil, mas longe de ser um time imbatível. Ganhou o jogo aqui muito na sorte, não sei se sorte é a palavra certa, talvez competência, né? Que no futebol não existe sorte ou azar, existe competência e efetividade, o Abel Ferreira fala muito disso. Mas como eu disse nos vídeos passados, seria um jogo muito igual. O São Paulo poderia vencer por 1-0 e passar nos pênaltis, o Galo poderia ganhar por 1-0 e se classificar, e o jogo poderia ter dado empate. Seria um jogo muito igual como foi. O que mais me... Beleza? Então, a todos os torcedores do Galo aí, parabéns pela classificação. O que me incomoda no time do São Paulo é o Zubeldia continuar com a insistência de sacrificar o Lucas para manter o Luciano dentro do time. Isso eu não entendo. Isso não passa, eu não consigo entender. E aí tem muito torcedor falando, mas o Lucas não jogou nada, o Caleri não jogou nada. Você criticar o Caleri, que é o cara que apanha o jogo todo, que não recebe uma bola. O Caleri, ele é o centroavante, ele não recebe o Verratti do time do Vasco, que o time do Vasco é um catado. O Verratti do time do Vasco recebe mais bolas que o Caleri. Então, não dá para criticar o Caleri, porque o Caleri, ele apanha o jogo todo, ele briga o jogo todo, ele sai da área, ele vem para dentro, ele vai para fora. Não tem como criticar o Caleri, porque ele tenta fazer algo. Não tem como criticar o Lucas, que tá jogando aberto na ponta, e o Milito foi muito esperto no que fez hoje. O Lucas jogando aberto fica mais fácil de você dobrar a marcação dele, porque você tem, além do lateral, você tem um volante que pode cobrir. Então toda vez que o Lucas pegava na bola, o Lucas tinha dois caras na marcação dele. Se o Zubeldia ele tem o mínimo de senso, ele traz o Lucas para dentro. Porque se o Lucas por dentro, você marcando por dentro, é mais difícil de você dobrar a marcação. Porque se um jogador é marcado por dois, tá sobrando alguém. E tá sobrando alguém aonde? Na ponta. Então era algo simples de se pensar. Se o Lucas ia pegar na bola e dois caras iam marcar ele, ia ter alguém, um ponto aberto, ia ter um lateral aberto que ia receber essa bola livre ou, no mínimo, na condição de 1 contra 1, que é mais fácil de você passar. Se o Luciano fosse um cara que tivesse noção de meia,
Pra mim, o que falta pro São Paulo hoje é criação. O time do São Paulo é um time que toca bem a bola, que defende bem. Alan Franco hoje foi um monstro novamente. É um time que toca bem a bola, que defende bem. É um time que tem repertório de virar para um lado para o outro. Tem a bola longa, tem a bola curta. Mas o que falta pro São Paulo é criação. As grandes chances do São Paulo, elas sempre são criadas ou de um cruzamento do Wellington Rato, ou numa bola lançada direto, geralmente direto da zaga, ou volantes para o Calleri fazer o pivô. Né? Hoje, a grande chance que caiu no pé do Luciano, se eu não me engano, saiu de uma bola que o Calleri fez um pivô, o Lisieiro fez a volta e deu passe para o Luciano, que perdeu o gol. A grande questão é o São Paulo perde em criação. Ontem eu estava assistindo o jogo Corinthians e Juventude e é incrível o que um meia pode fazer. O Garro destruiu o jogo, dando passe para frente, achando o Yuri Alberto, achando o Romero. Yuri Alberto e Romero receberam bola. O São Paulo não tem quem cria. Quem teria que criar, e o Lucas, nas poucas vezes que ele veio por dentro, ele conseguiu fazer arrancadas e, nossa, toda vez que o Lucas fazia uma arrancada, conseguia girar, fazia uma arrancada por dentro, ele sempre dava a bola aberta para alguém, tinha alguém aberto na ponta. Gente, é algo simples. É o Lucas por dentro e você coloca 2 pontas. É simples, não tem dificuldade nisso. Não tem dificuldade, não tem o que pensar. É algo simples. É você trazer o Lucas para dentro, que também não é um meia clássico, não é o cara que vai criar com o passe, que vai botar o Calé. Não, o Lucas não é esse cara. Mas ele é o cara que cria com drible. Ele vai driblar. E se os caras não pararem ele na pancada, ele vai parar dentro do gol. Então, o que me revolta é o Zubeldia continuar com a insistência do Luciano dentro. O Luciano é um a menos. Para jogos assim, que o São Paulo precisa de criação, o Luciano é um a menos. Porque não cria, ele não tem o passe de um meia, ele não tem a dinâmica de um meia e ele não tem o drible de um meia. O Luciano, ele é um ótimo finalizador de jogadas, mas o São Paulo precisa de um criador de jogadas. Essa é a grande questão. É um criador de jogadas. O São Paulo precisa de um meia, de alguém que organize, ou de o Lucas atuar por dentro para criar com o drible, poder achar o Wellington Rato de um lado, poder achar o William Gomes do outro. Eu não entendi. Eu gostei das mudanças que o Zubeldia fez, mas eu acho que ele demorou muito. Ele deveria ter começado a fazer essas mudanças no mínimo com 35 do segundo tempo, para os caras terem 10, 12 minutos. Para você ficar, no mínimo, rifando bola na área, para você ter cruzamento de um lado, cruzamento do outro, para você ter mais gente no ataque. Ele foi colocar aos 40 do segundo tempo. Eu não entendo isso do Zubeldia. E eu falei aqui lá atrás, tem muita gente que defende o Luciano. Ah, mas é um artilheiro do time da temporada. Com um monte de gol do Paulista. E em muitos jogos que o Luciano jogou mal e fez gol. São Paulo e Tajeres, o Luciano não jogou absolutamente nada e fez um gol. São Paulo e Red Bull Bragantino, o Luciano não jogou absolutamente nada e fez um gol de pênalti. E tantos outros jogos. E aí os torcedores falam: ah, o importante é fazer gol, eu prefiro que jogue mal e faça gol. É, Luciano ídolo, Luci craque, Luci show. E os jogos que o Luciano não vai jogar absolutamente nada, vai tomar a posição do Lucas onde ele rende mais, vai tomar a posição, como o Lucas vai estar atuando por fora, vai ter um ponto, um jogador para desequilibrar a menos no jogo e não vai fazer gol para passar pano para atuações ridículas dele. Uma hora esse dia chegar. Uma hora o São Paulo iria ser desclassificado pela insistência do Zubeldia em continuar com o Luciano no meio. Essa hora chegou. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!